Inseticida. O desenvolvimento de substâncias químicas utilizadas no controle de pragas e doenças de plantas foi impulsionado pelo anseio do homem em melhorar sua condição de vida. São considerados agrotóxicos, de acordo com a Food and Drug Organization, qualquer substância ou mistura de substâncias utilizadas para prevenir, destruir ou controlar qualquer praga, incluindo vetores de doenças humanas e animais, ou que deva ser administrada para o controle de insetos, aracnídeos e outras pestes que acometam os corpos de animais de criação. O termo inseticida inclui os agrotóxicos utilizados para o controle de insetos. No final do século XIX e início do século XX, começaram a ser desenvolvidos inseticidas orgânicos sintéticos. O marco para o desenvolvimento de compostos orgânicos sintéticos foi a transformação do composto inorgânico cianato de amônio em ureia, que é um composto nitrogenado presente na urina. Sua síntese foi efetuada pelo químico alemão Friedrich Euler em 1828. Acreditava-se que naquela época que compostos orgânicos não poderiam ser sintetizados em laboratório, sendo produzidos apenas por organismos vivos. Os inseticidas orgânicos sintéticos começaram a ser utilizados em grande escala na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a fim de proteger os soldados das regiões tropicais e subtropicais da África e da Ásia das pragas transmissoras da doença do sono, malária, dentre outras. Devido à necessidade de proteger o exército, as pesquisas de novos inseticidas foram impulsionadas, o que resultou no desenvolvimento de vários agrotóxicos que são usados ainda hoje. Um marco importante para a química foi a descoberta da atividade inseticida do 1,1-tricloro 2,2-dietano em 1939, conhecido como DDT. Esse inseticida foi utilizado pela primeira vez em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, para combater piolhos que infestavam tropas norte-americanas na Europa e que transmitiam uma doença chamada tifo exentemático. O DDT é classificado como um organoclorado, composto por átomos de carbono, hidrogênio e cloro. As principais características dos organoclorados são insolubilidade em água, solubilidade em líquidos apolares como éter, clorofórmio e, consequentemente, em óleos e gorduras, o que ocasiona o acúmulo do DDT no tecido adiposo dos organismos vivos, e autoestabilidade, pois demora muitos anos para ser degradado na natureza, devido à baixa reatividade das ligações químicas presente no composto em condições normais. O livro Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, lançado em 1962, pode ser considerado uma denúncia pública sobre os efeitos adversos do contato do DDT com as aves, sendo esse chamado de elixir da morte. Em razão das características dos compostos organoclorados, houve a necessidade de serem desenvolvidos novos compostos, com eficiência no controle de pragas, sendo sintetizados os organofosforados e os carbamatos. Antes de começar a falar sobre o mecanismo de reação que ocorre na obtenção do DDT, é importante tomar conhecimento sobre o que é um nucleófilo e um eletrófilo, em que o nucleófilo é uma substância que atua como base de Lewis ao estabelecer uma ligação química com outra substância. Eletrófilo é o ácido de Lewis que reage com o nucleófilo. Sendo assim, nucleófilos típicos são capazes de doar pares de elétrons, e eletrófilos típicos são capazes de recebê-los. Os nucleófilos e eletrófilos não têm necessariamente de possuir carga elétrica. Aqui estão presentes alguns exemplos de nucleófilos e eletrófilos. Como nucleófilos, nós temos a trilmetilamina, piridina e o etanol. Já como eletrófilos, nós temos o cloreto de alumínio, cloreto de ferro e o íon H+. Tomado conhecimento sobre o que é um eletrófilo e um nucleófilo, podemos então falar como ocorre a obtenção do DDT. Obtenção do DDT. Para que o pesticida DDT seja produzido, são necessárias várias etapas de reação, que podem ser resumidas na reação a seguir, em que o ácido sulfúrico é um catalisador. Esta etapa é uma reação ácido-base. Pela definição de Lewis, um ácido é toda espécie química que recebe pares eletrônicos isolados. Já a base é toda espécie química que cede pares de elétrons isolados.
Durante a reação, quebra-se a ligação dupla no oxigênio do cloral, que é o ácido de Lewis, e faz a ligação do mesmo com um átomo de hidrogênio proveniente do ácido sulfúrico, a base de Lewis, gerando como produto a base conjugada, que é um eletrófilo por possuir uma carga positiva, significando a deficiência de elétrons, e o segundo produto, o ácido conjugado. Na etapa 2 de reação, ocorre a adição nucleofílica. O eletrófilo formado na primeira reação, que possui um carbono deficiente em elétron, reage com o clorobenzeno, que é o nucleófilo por ser rico em elétrons. O carbono para do clorobenzeno ataca o carbono positivo do eletrófilo por trás, por ser onde há menor blindagem. Com isso, o anel benzênico perde uma dupla ligação e, consequentemente, perde a estabilidade. Para voltar à configuração estável, o hidrogênio do carbono que participou da reação é liberado para que haja o restabelecimento da dupla ligação no anel. O hidrogênio abandona o composto, pois é atraído e capturado pelo ânion hidrogênio sulfato, ácido conjugado da reação 1, e faz com que o último volte para a forma de ácido sulfúrico. O carbono do clorobenzeno que reage é o para devido à repulsão exercida entre os cloros dos dois reagentes, fazendo com que fiquem o mais distante possível. Na etapa 3, o carbocátion gerado na segunda reação tem seus elétrons restabelecidos, retornando à forma de ácido de Lewis. O mesmo participa de uma reação ácido-básico com o ácido sulfúrico, que é a base de Lewis. A base irá ceder um átomo de hidrogênio que se liga ao oxigênio do ácido. Isso faz com que seja produzida uma base conjugada com deficiência de elétrons no átomo de oxigênio, uma vez que o mesmo realizará 3 ligações. O ácido conjugado retorna à forma de íon hidrogênio sulfato. Na etapa 4, como a base conjugada da reação 3 não possui configuração estável, é liberada de sua estrutura uma molécula de água. Observe que na etapa 5 ocorre uma nova reação de adição nucleofílica a partir do carbocátion produzido na reação 4. O eletrófilo reage com outro clorobenzeno, atuando como nucleófilo. A ligação é feita novamente no carbono para deste nucleófilo, que ataca por trás do centro positivo. Com a quebra da dupla ligação do anel, a estabilidade é novamente estabelecida com a captura do hidrogênio pelo HSO4- formado desta vez na reação 3. Este processo é semelhante ao processo da segunda reação. E esta adição, que ocorre no carbono para dos anéis benzênicos, gera um composto final estável, pois faz com que os cloros do composto estejam a uma distância que não prejudica a estrutura. Ao analisar a molécula final, percebe-se que o ácido sulfúrico, utilizado como catalisador, é formado novamente ao final do processo. Banimentos do DDT. A lenta degradação e os danos ambientais causados pelos orgânicos clorados fez com que o DDT fosse banido em diversos países, incluindo o Brasil, gerando assim a necessidade de se desenvolver novos compostos com eficiência no controle de insetos, sendo sintetizados os orgânicos fosforados e os carbamatos. O DDT é um agrotóxico que possui características carcinogênicas e de alteração endócrina. Sua contaminação está relacionada à degeneração gordurosa do coração e do fígado, e sua intoxicação aguda produz um quadro neurológico característico, mas seu principal problema é a ação crônica por acumulação. Este inseticida é um agente cancerígeno que provoca distúrbios congênitos, além de causar esterilidade.